aquecimento da aula, eu peço para quem tiver com o microfone ligado, desligar, tá? Se vocês quiserem agora desligar as câmeras, fiquem à vontade, que eu já vou começar a expor a aula. Pessoal, eu dei uma mudada na disciplina. Quando eu falo de lesão medular, eu sempre falo de todo o conteúdo teórico, de toda a abordagem da fisioterapia, para daí falar de complicações. E como nós estamos aí nesse momento típico, eu acredito que para facilitar a aprendizagem de vocês, é melhor nesse momento eu falar de quadro clínico e complicações, e na próxima aula, sim, a gente vai começar falando de abordagem da fisioterapia. Aí eu vou dividir na fase hospitalar, que todo mundo tem medo de trabalhar com lesão, com pacientes com diagnóstico de lesão medular na fase hospitalar, e depois na fase ambulatorial, que é onde nós vamos mais acompanhar esses pacientes, tá bom? Eu vou estar expondo aqui, mas eu quero que todo mundo participe, por gentileza, tá? Para gente discutir. Alguém, por gentileza, pode falar para mim se está conseguindo ver o slide? Tá aparecendo. Beleza. Sim, professor. Então, hoje nós vamos dar seguimento à aula passada, que inclusive foi uma aula gravada, e caso alguém tenha alguma dúvida, só me falar, tá bom? Então, hoje eu vou fazer uma comparação com o quadro clínico e o que pode acontecer como complicação. Lembrando, pode acontecer. Tem muitos pacientes que, graças a Deus, não desenvolvem essas complicações. E nós, fisioterapeutas, temos um papel fundamental nessa parte, tá? Então, pessoal, aqui é uma dissecação maravilhosa. Lembrando aí as minhas aulas de anatomia, que eu adorava dissecar medula, que uma aluna. E aí, só para lembrar vocês, né? Eu preciso que vocês estudem vias aferentes e eferentes, principalmente para a semana que vem, que eu vou falar sobre síndromes na lesão medular, e sem esse conhecimento de vias aferentes e eferentes vai ficar complicado. Essa semana eu vou estar postando lá no Moodle para vocês umas aulinhas de vias aferentes e eferentes. Inclusive foram aulas que eu ministrei lá no começo da pandemia, o pessoal que teve interesse em participar, mas agora vai para todo mundo para a gente discutir, tá? Mas além das minhas aulas, estudem. Olha que magnífica, né? Uma medula aqui dispondo o plexo braquial, mais aqui embaixo, plexo lombosacral, saindo todas as inervações. E eu queria que vocês imaginassem essa medula como esse emaranhado de vias. Então, aqui nós temos vias aferentes, nós temos vias eferentes, e dentro desse emaranhado de vias, eu convido vocês a pensarem que existem, para cada filetinho desse aqui, gente, zilhões e zilhões de neurônios, de sinapses, de interneurônios, neurônios aferentes que conduzem sensibilidade, neurônios eferentes que conduzem a motricidade. E quando ocorre a lesão num pontinho qualquer dessa medula aqui, como vocês falaram, nível C7, T4, T5, mesmo sendo uma lesão incompleta, dificilmente nós conseguimos, mesmo os médicos com as microcirurgias, dificilmente conseguiremos o quê? Restaurar essas vias, tá? E aí que nós começamos o nosso trabalho. Eu não consigo conceber o atendimento de um paciente com lesão medular sem a participação efetiva do fisioterapeuta. E vou além. Não é porque eu sou fisioterapeuta, mas na minha concepção, o paciente com lesão medular, ele pode ficar sem alguns profissionais da área da saúde, mas ele jamais pode ficar sem um fisioterapeuta. Pensando que muitas vezes, dependendo do nível da lesão, vai acontecer o quê, pessoal? Imobilidade. Essa imobilidade pode gerar uma úlcera de pressão, essa imobilidade pode gerar um trauma psicológico, restringir ele para o resto da vida numa cadeira de rodas. Infelizmente, a gente tem que ter essa noção.
E nós, como profissionais do movimento, nós temos a obrigação de atender e atender muito bem esses pacientes. A lesão medular é uma lesão incapacitante, que causa um grande impacto na vida do paciente, portanto, socialmente. E é um problema de saúde pública, tá? Quem sofre a lesão sofre um grande trauma físico, psicológico, mas a família também. E se nós pensarmos nessa família como sociedade, todos nós, de uma certa forma, vamos sofrer, tá? Então, eu destaco aqui dessa frase as palavras, e eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho quando vocês estão atendendo, que vocês não fossem aqueles fisioterapeutas que daqui a um tempo começa tudo no automático, tá? Então, é uma lesão incapacitante que causa um impacto social e que vai gerar um problema de saúde pública. Hoje, com essa aula, um quadro clínico, eu quero que tudo que eu for falar sobre quadro clínico, que nós vamos discutir, que vocês pensem nessas palavras. E no final a gente vai fazer o fechamento. Então, é incapacitante, causa um impacto e gera um problema de saúde pública. E é dessa forma que nós vamos começar a analisar tanto o quadro clínico quanto as complicações. Por que eu peço tanto para vocês estudarem as vias aferentes e vias eferentes? Porque não tem como falar de quadro clínico na lesão medular sem vocês lembrarem lá das vias. Aqui eu estou demonstrando uma das vias que compõe o trato espinotalâmico anterior. Então vamos voltar lá no primeiro ano, nas aulas de neuroanatomia, na fisiologia, né? Então, o trato espinotalâmico anterior é um trato, é uma via de condução. Por que o nome trato, gente? Trato é porque vai reunir naquela mesma via, naquele mesmo caminho, os neurônios que são responsáveis por aquela função. Tá? Então, na medula, a medula nada mais é do que um órgão do sistema nervoso central, lembrando lá, o sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. E a medula nada mais é do que esse caminho, né? Que vai levar estímulos aferentes e estímulos eferentes entre a periferia e o encéfalo. Por isso que um piquezinho, um trauma, qualquer que seja a etiologia dessa lesão, pode causar um dano, né? E aí repercutir em comprometimento sensório-motores, disfunção autonômica, esfincteriana. Teve até um grupo que falou aí, né? Que o paciente perdeu o controle dos esfíncteres e vai gerar um impacto na qualidade de vida e vai se tornar um problema de saúde pública. Então, pessoal, quando nós pensamos nessa via, uma lesãozinha aqui que interrompe parcialmente, vamos imaginar uma lesão incompleta, ou totalmente uma lesão completa, o que vai causar? Alguma deficiência, tá? E dependendo do trato, pode ser mais uma ou mais outra. E aí, com essa deficiência aqui, né, eu peguei um segmento e trouxe para cá. Então, não vai estar chegando estímulo motor adequado na musculatura, ou, por sua vez, o receptor não vai estar conseguindo conduzir a sensibilidade adequada, tá? E o que o paciente com lesão medular espinhal pode apresentar? Vai depender do nível e complexidade da lesão. Vocês falaram aí nível T4, T5, né? Uma lesão no nível mais inferior, menores comprometimentos. Um nível mais acima, como foi o caso que vocês citaram aí, C7, maiores os comprometimentos. Em outras palavras, quanto mais superior for a lesão, maiores serão os comprometimentos. Isso e a complexidade, não, aqui estou falando em termos se é uma lesão completa. Lesão completa transficcionou. Só que a maioria das lesões são incompletas, tá? Pessoal, o que o paciente com lesão medular do ponto de vista motor pode apresentar? O que vocês colocaram lá no quadro clínico? Vai lá, falem comigo. O que ele pode apresentar, gente?
Perda de força? Perda de força. Beleza, perda de força. Vamos traduzir para um termo científico? Como que a gente chama perda de força? Paresia. Isso, paresia. E se a força for grau zero? Plegia. Plegia. Que mais, do ponto de vista motor, que o paciente pode apresentar? Hipertonia, hipotonia. Vou até colocar aqui. Paresia, plegia, hipertonia, hipotonia, você falou? Isso. Que mais? Vamos. A reflexia? A reflexia. Você pode apresentar hiperreflexia também? Pode. Hipo também. Também? Sim. Beleza. Que mais? Vamos para o próximo, daqui a pouco a gente fala. Hipoestesia. Você ia falar alguma coisa do motor? Eu acho que é da anestesia e hipoestesia entra aí também, prof? Ah, não, no sensitivo. Sensitivo. Vamos lá. Tá. Anestesia, hipoestesia, que mais? O paciente pode apresentar uma hiperestesia, pessoal? Sim ou não? Alguém fala assim? Acho que sim, prof. Com certeza, e principalmente se eu pensar em dor, tá, gente? E mais, do ponto de vista sensitivo? Pensem nas sensibilidades superficiais, nas sensibilidades profundas. Alteração de propriocepção. A gente sempre acha que propriocepção é mais do ponto de vista motor, mas é mais do ponto de vista sensitivo, tá, gente? Mais alguma coisa aqui? Daqui a pouco a gente volta. E respiratório? Será que esse paciente pode sofrer algum acometimento respiratório? O que vocês acham? Sim, prof. Pode ter fraqueza da musculatura respiratória, daí ele vai ter dificuldade. Vai ter que tipo de dificuldade? Vai lá. Para respirar, dificuldade inspiratória, acho que principalmente, né? O paciente pode ter dispneia, pode ter diminuição do reflexo da tosse, tá, gente? Além de outras coisinhas que nós vamos falar. O paciente pode sofrer um descondicionamento cardiorrespiratório? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Com certeza, e muitas vezes a gente acaba... Fala por onde que vai que deu tempo. Ali, pela costureira ali, onde nós levávamos costura. Sim. Então... Boa, não, aqui costurou. Oi? Felipe, o que você falou? Nada? Não fui eu, prof. É que deu uma interferência aí. E do ponto de vista autonômico, o que o paciente pode apresentar, pessoal? Vamos lá, falem comigo. Vocês falam com as monitoras e não falam comigo? Vou matar. Disfunção intestinal. Disfunção intestinal, o que mais? Isso mesmo. Vesical também. Disfunção vesical, o que mais? Pode perder o controle dos esfíncteres. O que mais? Só estão falando de intestino e de bexiga, tem muita coisa. Disfunção sexual. Adriana, isso. O que mais?
Tá bom. Então agora vamos começar a aula, gente. Ah, não, ainda tem mais uma coisinha. E psicológico? O que esse paciente pode apresentar de alterações psicológicas? Depressão. E mais? Dificuldade para aceitar a nova realidade. Dificuldade de aceitar a nova realidade. Isso. Ansiedade? Ansiedade. Será que é difícil para o paciente que aceitar a cadeira de rodas? Sim. Provavelmente, né? Tudo bem que entra na realidade, né? Mais alguma coisa do ponto de vista psicológico, pessoal? Já já nós voltamos. Complicações. O que vocês acham que o paciente com lesão medular pode apresentar de complicações? O que vocês falaram nos casos clínicos de vocês, que são complicações? A TVP. Muito bem. Trombose venosa profunda, o que mais? Pode ser, dependendo do caso, úlceras de decúbito. Contraturas, acho que não. Contraturas, muito bem. Dor. Oi? Dor. Dor também pode ser. O que mais? Um paciente que tem, por exemplo, disfunção vesical, o que ele pode apresentar de complicações? Incontinência urinária? Incontinência? É um paciente que pode, a longo prazo, desenvolver uma insuficiência renal? E necessitar, por exemplo, de hemodiálise? Sim, prof. Com certeza. Então, gente, olha só a repercussão, tá? Muito bem, meus queridos. Foi um brainstorm, então vamos lá. Então, vocês falaram para mim, do ponto de vista do quadro clínico motor, o paciente pode apresentar, né, na lesão medular, uma espasticidade. E essa espasticidade na lesão medular é do tipo hipertonia elástica. Lembrando que na espasticidade tem dois tipos de hipertonia, né? A hipertonia elástica e a hipertonia plástica. Então, vamos começar por uma que vocês já aprenderam. A hipertonia plástica, ela é muito comum, por exemplo, em pacientes com doença de Parkinson. Lembra do P de plástico e lembra do P de Parkinson. É legal fazer essas associações. Não é só no Parkinson que tem, mas é o melhor exemplo. A hipertonia plástica, dificilmente você consegue movimentar esse membro do paciente de tão rígido, de tão, entre aspas, duro que ele é. Já na hipertonia elástica, o próprio nome, pega um elástico. Quando você está tentando esticar um elástico, no começo vocês vão encontrar o quê? Uma resistência. Mas se você continuar, se você persistir, o que vai acontecer? Essa resistência você vai conseguir vencer. É a mesma coisa na hipertonia, na lesão medular. Eu começo com uma hipertonia elástica. No começo tem uma grande resistência, mas se você continuar mobilizando, você consegue vencer. E esse é um dos princípios quando a gente tenta adequar o tônus no paciente com lesão medular, tá? O paciente também pode apresentar uma hipotonia? Com certeza. Quando o paciente apresenta uma espasticidade, significa que os arcos reflexos estão preservados. Na hipotonia, não há preservação de arcos reflexos. Então, a hipotonia, geralmente, ela cursa com uma arreflexia ou, em casos mais brandos, com uma hiporreflexia. Na espasticidade, eu sempre vou ter hiperreflexia, prof? Sim, tá? O paciente também pode apresentar uma tetraplegia ou uma paraplegia ou então uma paresia, tá? E aí, quais são as
Prováveis complicações decorrentes desse quadro clínico motor. Gente, é claro que aqui eu estou falando de uma forma geral, tá? Mas as principais complicações. Imagina o paciente ficar 1, 2 anos numa hipertonia, sem uma movimentação adequada, ou até alguns casos que se movimenta muito bem. O paciente pode desenvolver deformidades, é muito comum uma deformidade flexora em quadril, tá? Por encurtamento, principalmente de ilipsoas. O paciente pode desenvolver uma deformidade flexora de membros inferiores. E por que nós, fisioterapeutas, precisamos prestar tanta atenção nessas deformidades? Porque, às vezes, aquele paciente tem um bom prognóstico para marcha. Nós vamos poder prescrever um tutor longo, por exemplo. Porém, se essa deformidade ela é tão grande, então pensando em uma deformidade flexora de quadril, uma deformidade em joelhos, por exemplo, às vezes é praticamente impossível prescrever um tutor para esse paciente, tá? Então, é claro que a gente sempre tem que prevenir essas complicações. O paciente pode apresentar ossificação heterotópica, e agora para tudo. Infelizmente, nós fisioterapeutas, somos os maiores promotores de ossificação heterotópica. O que é isso, prof? Ossificação heterotópica nada mais é que a deposição de cálcio fora do lugar. Em outras palavras, nas articulações, nos ligamentos, o excesso de estímulo, o excesso de movimentação, o excesso de alongamento, que o paciente não sente, pessoal. E às vezes a gente exagera no alongamento. O corpo, o que vai fazer? Vai tentar achar um meio, uma homeostase. E com isso, vai começar a depositar cálcio em regiões que não deveria. E aí, essa ossificação heterotópica, pensa lá comigo. Eu faço eu alongo muito isquiotibiais, ou eu alongo muito quadríceps, por exemplo. O corpo vai tentar reagir se está lesionando aquela musculatura. Deposita cálcio, pode gerar uma deformidade, tá? Osteoporose. Por que será, pessoal, que o paciente com lesão medular pode vir a desenvolver osteoporose? O que vocês acham? Quem pode comentar? Não tem mais descarga de peso? Não tem mais descarga de peso, não vai promover o efeito piezoelétrico. E com isso, o paciente começa com uma osteopenia e pode desenvolver osteoporose. E o grande problema é que depois a gente, além da osteoporose, tem o quê? Risco de fraturas, tá? E é claro que dentro do quadro clínico motor, dependendo do nível, o paciente vai ter diminuição de AVDs, diminui função. Então, gente, e é claro que assim, essas complicações podem ser complicações de outros quadros também, tá? Que nós já vamos ver. Eu coloquei aqui como motor, mas eu quero que vocês comecem a ter uma macrovisão de tudo isso que eu tô falando. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, me para, tá? Quadro clínico sensorial. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso quando eu vejo um paciente com lesão medular é avaliar nível sensitivo, ver onde que ele está sentindo, porque a primeira coisa que eu tenho muito medo do meu paciente desenvolver é uma úlcera por pressão. Tá? E por quê? Porque uma úlcera pode desenvolver uma infecção, evoluir para uma septicemia e o paciente ir a óbito. Então, é a primeira coisa que eu penso. Tá? Então, lá na inspeção, a gente vai ter uma aula só de avaliação em lesão medular. E eu vou falar muito para vocês vão cansar de me ouvir falando sobre isso. No quadro clínico sensorial, vocês já colocaram aí, o paciente pode apresentar uma anestesia, se é uma lesão completa, uma hipoestesia que preserva algumas vias, né? Ou parte delas. E o paciente pode apresentar uma hiperestesia. É muito comum o paciente com lesão medular sentir dor. Lembra daquele quadro, daquele relato daquele paciente que eu apresentei na nossa primeira aula de lesão medular, que ele falou que no momento a única coisa que incomoda ele é a dor. E a dor, pessoal, eu queria que vocês começassem
a entender que essa dor pode ser sim de uma má postura, de alguma deformidade, mas a dor específica na lesão medular é geralmente de cotos nervosos, ou seja, rompeu os neurônios e cicatrizou. E naquela cicatriz formou o que a gente chama de neuroma. É como se fosse um nódulo, não é um nódulo, mas é como se fosse uma espécie de nódulo ali na pontinha daquela região do neurônio que se partiu. E isso pode desenvolver dor. Outra coisa, paciente que foi para a cirurgia 1 ano, 2 anos e começa a referir muita dor no local da cirurgia, encaminha para o médico que provavelmente o parafuso ou a haste não está bem fixada. Tá? E quais são as complicações desse quadro clínico sensorial? A primeira coisa que eu coloco, pessoal, úlcera de pressão. Então, vamos lembrar da classificação de úlceras por pressão? Eu sei que vocês já tiveram esse conteúdo, mas é bom, né, sempre relembrar. Então, aqui a gente tem a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e o osso. No grau 1, o paciente, ele fica mais assim, vermelhinha a região, há uma hiperemia na região. No grau 2, da úlcera de pressão, vai acometer. Então, aqui acometeu só a epiderme e um pouquinho da derme. Aqui acometeu epiderme, derme, está chegando próximo do tecido subcutâneo. No grau 3, esse tecido subcutâneo e esse tecido mole, diga-se de passagem, fáscia e tecido adiposo, vão estar acometidos. E o grau 4 é quando chega lá no osso. As úlceras de pressão são muito comuns em certas regiões, principalmente nas regiões onde as proeminências ósseas são mais evidentes, por exemplo, na região occipital, no ombro, no cotovelo, na região sacral, que é a maior incidência, porque o paciente fica muito tempo deitado em decúbito dorsal, então a gente tem que tomar esse certo cuidado. Em região de calcâneo, então assim, o meu conselho, quando a gente for avaliar um paciente com lesão medular, vamos fazer uma boa inspeção, como que esse paciente dorme, se tem alguém que levanta à noite, se ele não consegue virar, se tem alguém que vira ele durante o dia, porque ele pode ter aquelas regiões hiperemia, com muita hiperemia. E aí ali está um local propício, se ele principalmente for um nível de lesão medular completa, está propício para fazer o quê? Uma úlcera de pressão. Pessoal, que grau que é essa úlcera de pressão? Qual que é o grau? O que vocês acham? 1. Grau 1, gente. Aqui, ó, dá pra gente reverter o quadro, tá? Nós vamos falar depois o que nós fisioterapeutas podemos fazer. E essa aqui, na região de calcâneo, que grau é? Já acometeu epiderme, já acometeu derme, tá? Tem um esbranquiçamento aqui, ó, tá? Aqui já é mais do grau 1 indo para o grau 2, tá, gente? E essa aqui? Na região ali de trocânter. O que vocês me falam dessa úlcera? É grau 3 ou grau 4, gente? Acho que é um 3, quase 4. Na verdade, tem uma região que é 3 e uma região que é 4. Aqui é 3, tá? E aqui já tudo é 4. Maior predominância é 4. Prof, mas o paciente que chegou a esse nível, poxa, gente, infelizmente, tem paciente que no hospital faz isso. Mas, professor, e as mudanças de decúbito? Nananã. Tá, gente, mas às vezes a equipe não é tão integrada, por isso que, por exemplo, atender paciente com lesão medular, quando vocês vão atender, pergunta para a enfermagem, faz quanto tempo que vocês mudaram de decúbito? Porque às vezes você vai atender
você tira do posicionamento que eles deixaram. Ótimo, não tem problema. Você está movimentando, não tem problema durante o seu atendimento. Mas quando você for posicionar o paciente, é interessante perguntar: quanto tempo, né? Ai, olha, estava em decúbito lateral, a gente deixou 1 hora mais ou menos antes de você chegar, lateral direito. Tudo bem, então vamos tentar movimentar, vamos tentar deixar para o lateral esquerdo. Aqui no caso, obviamente, a gente nesse momento não pode colocar esse paciente em decúbito lateral direito, né? Tá? Porque senão vai ficar sobre a úlcera. Mas a gente sempre tem que tentar aliviar. Então, essa comunicação entre as equipes é muito importante. Tudo bem, pessoal? Então, do ponto de vista sensitivo, nós temos que... A primeira coisa, pessoal, que tem que vir... Tem outras coisas? Tem. Mas o que é mais importante... E lembrando que uma úlcera como essa pode chegar... Aqui, na verdade, já chegou, né? Infelizmente. E aqui tem uma no sacro, ó. Tá? Que aqui tá tampado pelas gases, mas tem. Pela gase, mas tem. Gente, aqui eu tenho que pensar... que eu tenho infecção, se ele está num ambiente hospitalar, está mais sujeito a uma septicemia. Para movimentar esse paciente é mais difícil. Tem o odor, tá? Então, assim, é uma repercussão enorme. O ideal é quando está... O ideal é nem chegar isso aqui, né? Mas quando está isso aqui... Ah, mas tá no comecinho. Não, a gente tem que evitar de todos os jeitos. E é claro que orientar familiares, infelizmente ainda, as pessoas acham que colocando açúcar, café, esses remédios caseiros, a gente não pode também chegar já falando que tá tudo errado, porque senão a gente perde o familiar. E o familiar é muito importante para nos ajudar nesse tratamento de úlcera de pressão. Mas, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? A gente vai falar depois sobre esse tratamento. O quadro clínico respiratório. Meus queridos, não tem como falar para vocês sobre quadro clínico respiratório na lesão medular sem chamar atenção sobre a segmentação medular que vai gerar os nervos para cada musculatura. Paciente, por exemplo, fez uma lesão medular C4, vai acometer parte da inervação que vai para o diafragma. E o diafragma é o principal músculo da inspiração. Então, esse paciente vai sim ter um comprometimento respiratório. O paciente aí que vocês falaram, tanto os dois grupos, C7 está preservado o diafragma, né? Mas tanto C7 quanto T4, T5, então esse paciente que vocês colocaram aí tem alteração de intercostais externos e internos. Então vai ter acometimento inspiratório, e se o paciente precisar fazer uma expiração forçada, né, lembrando que a expiração é um processo passivo, mas se for feita uma expiração forçada, vai ter aí comprometimento de abdominais, de intercostais internos, tá? Então, o paciente com uma lesão medular, exceto os níveis baixos, né? Depois de T12, mas ele sempre vai ter algum acometimento respiratório se for até T12. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos aqui. Eu falei com vocês agora há pouco da hiperreflexia, hiporreflexia. Eu gostaria que vocês lembrassem que mesmo que ocorreu a lesão em um segmento, a lesão medular em um segmento caprichosinho, o que está abaixo, naquele segmento, se vocês testassem o reflexo, dependendo do nível, naquele segmento pode apresentar uma arreflexia ou uma hiporreflexia. Mais abaixo, provavelmente, vou mudar o termo. Abaixo da lesão, se for uma lesão completa, o paciente sempre vai apresentar hiperreflexia. Mas, professora, sempre, forever. Tá bom, gente? E por quê? Porque o que controla esse arco reflexo bonitinho é a influência do trato córtico espinhal, retículo espinhal e vestíbulo espinhal. Quando eu tenho lesão
tá? Que um ou todos esses tratos saíram de cena, o que vai acontecer? O arco reflexo, o impulso nervoso fica descontrolado, gente. E aí, o que acontece? Hiperreflexia, lesão completa. Se for uma lesão incompleta, provavelmente vai ter uma parte desses tratos que vai estar preservada. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma passagem mais controlada, entre aspas, desse impulso nervoso no arco reflexo. Então, uma lesão incompleta, que é o tema da aula que vem, nós vamos falar que o paciente pode ter uma hiporreflexia ou até mesmo uma arreflexia, tá bom? Gente, voltando aqui ao quadro clínico respiratório, eu peço desculpa que aquele slide era para ter ido lá para cima do arco reflexo e ficou. Então, depois eu arrumo para vocês. O quadro clínico respiratório, né? Então, lesões até T12 vai ter alteração, comprometimento respiratório. E o que pode ser esse quadro clínico? O que meu paciente com lesão medular do ponto de vista respiratório, que infelizmente a gente acaba quando vai para neuro, a gente acaba esquecendo de avaliar e é tão importante quanto, tá? O paciente vai ter um quadro clínico bem característico. Se for lesões acima de T6, em que eu não tenho grande parte dos intercostais preservadas e eu não tenho nada de abdominal inervado preservado, o paciente pode ter alteração do ritmo respiratório. Se for lesões lá, tipo C3, C4, ele pode precisar de ventilação assistida para o resto da vida, se for uma lesão completa em C3, C4. O paciente pode apresentar uma respiração paradoxal. O que é essa respiração paradoxal? Na inspiração, ao invés dele inflar, dele aumentar o perímetro da caixa torácica, ele diminui. E na expiração, ele faz o contrário. O paciente pode apresentar grande uso de musculatura acessória, então ele vai falar com você, você vê a musculatura esternocleido, as asas do nariz com batimento. O paciente tem uma diminuição da capacidade pulmonar vital. Esse paciente, provavelmente, se não tiver abdominais preservados ou tiver parcialmente preservado, vai ter ineficiência da tosse. Alterações da clearance mucociliar. Então, gente, olha, junta. O paciente tem dificuldade para tossir. Tem alteração nessa limpeza, nesse clearance mucociliar. E ele está internado. Ele está propenso a fazer o quê? Infecções respiratórias, isso, pneumonia. Gente, não é só quando ele está internado, né? Óbvio, né? Aqui eu agudizei todo o processo, mas esse paciente, por isso que ele tem que fazer exercícios respiratórios. Josi, se é um paciente que tem lesão medular, mas é um nível assim que a musculatura de tronco está preservada. Faça exercícios respiratórios mesmo assim. Por quê? Porque esse paciente, ele tem um grau de mobilidade sempre menor que nós. Então, é sempre importante, gente, estar fazendo. E vamos pensar no condicionamento, né? Quais as complicações decorrentes do quadro clínico respiratório que esse paciente pode apresentar? Falaram, né? Infecções respiratórias. Esse paciente, especialmente se for uma lesão acima de T6, o paciente vai ter dispneia de fonação. É aquele paciente que vai tentar falar, ele tem que parar no meio da palavra, respirar de novo e continuar falando, tá? O paciente pode ter pneumonia, atelectasias em maior grau, e descondicionamento. Todo paciente com lesão medular, se não tratado, independente se for níveis muito baixos, tipo L2, L3, vai desenvolver descondicionamento. Então, meus futuros queridos fisioterapeutas, vamos trabalhar condicionamento desses pacientes, hein? E em alguns casos aqui a gente faz um trabalho associado com o pessoal da fono também, tá? Porque essa dispneia de fonação pode até desenvolver a longo prazo alguma alteração na voz.
Tudo bem, pessoal? Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês ficam mudos? Eu não quero que a minha aula seja uma sessão espírita, do tipo, tem alguém aí do outro lado? Tá bom? Vocês vão comentando aqui para mim. Gente, nós estamos falando de sistema nervoso central até aqui. Nós estamos falando de medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Então, agora, para tudo, que eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisinha que eu vou falar, que é sobre o quadro clínico que envolve o sistema autonômico, que eu perguntei agora há pouco para vocês quais eram as prováveis complicações autonômicas que esse paciente ia desenvolver, e vocês ficaram só ali na bexiga e no intestino. Disfunção intestinal, disfunção vesical, que está perfeito, gente, é isso mesmo. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, dentro do sistema nervoso, por uma divisão anatômica, nós temos a divisão entre sistema nervoso periférico e central. E nós estamos estudando um dos elementos do sistema nervoso central, que é a medula. Dentro do sistema nervoso periférico, eu tenho a divisão aferente e eferente. Dentro da eferente, eu vou ter o sistema nervoso autônomo e o somático. Então, nesse momento, eu quero só que vocês se concentrem aqui, ó, nessa divisão eferente do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático, parasimpático e entérico. Mas mais especificamente, nós vamos falar um pouquinho de simpático e parasimpático. Simpático, porque todas as complicações autonômicas do meu paciente com lesão medular vêm desse probleminha, tá? Então, aqui nós temos a divisão parasimpática e simpática, que eu também recomendo que vocês estudem. Prof, você está recomendando estudar coisa demais. Então, gente, é nessa vibe, tá bom? Mas tem que estudar isso. E mesmo porque vocês vão aproveitar para todas as áreas, né? Então, parasimpático, gente, e o simpático. Antigamente falava-se que eles tinham ações antagônicas. Na verdade, hoje em dia se sabe que quando o simpático, por exemplo, relaxa a bexiga, né? Relaxamento vesical, o parasimpático tem que contrair. Então, na verdade, nós temos que encarar esses dois sistemas como uma ação complementar. E aí, eu gostaria que vocês, aqui só está mostrando o sistema simpático, mas por que na lesão medular ele é acometido, prof, já que é o sistema nervoso periférico? Por que, meus queridos? Vocês estão vendo de onde que saem os gânglios deles? Os corpos dos neurônios do simpático e do parasimpático, eles estão lá na medula, tá? Aqui está bem separado, tem uma distância considerável, mas é do ladinho, tá, gente? Nos forames lá, intervertebrais, já está saindo o gânglio simpático e parasimpático. Então, uma lesão medular, seja por uma fratura vertebral, seja por um ferimento de arma de fogo, sempre vai comprometer o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aí a questão da bexiga, a questão do intestino, as alterações circulatórias, as alterações térmicas, provém dessa alteração. Por exemplo, vocês estudam lá na GO, né, as bexigas, mas os tipos de bexiga. No paciente com lesão medular, é importantíssimo saber isso. Porque ele vai ter um tipo de bexiga neurogênica, que pode se dividir em bexiga flácida, que é aquela que tem uma grande capacidade de enchimento, hiperreflexa, e o paciente pode ter uma dissinergia vésico-detrussora. É aquele paciente que cai um pouquinho de urina lá na bexiga, o que acontece? Essa dissinergia, ou ele expele de uma vez, ou ele vai retendo. Gente, alguém aqui já ficou morrendo de vontade de fazer xixi num lugar que não podia, você não podia sair, você não podia ir no banheiro? O que vocês sentiram? Vai, povo, fala comigo, por favor.
muita vontade de ir no banheiro e vocês estavam num lugar que, sei lá, ou não tinha banheiro, ou, enfim, vocês não poderiam sair dali. Quais são as sensações que vocês sentem no começo? Prof, começa a doer a barriga, daí já começa a dar aquela, tipo, cruzadinha na perna e a perna já começa a mexer e eu quero ir embora do lugar para poder ir no banheiro. Mas daí um tempo, o que acontece? Você não, entre aspas, se acostuma? Sim. Tipo, mas não tem como, né? Então, preciso... E aí, daqui a pouquinho, você até esquece. Mas aí, daqui a pouquinho, vem outro reflexo falando, opa, minha filha, vamos, que o negócio aqui tá apertado, né? Agora, você sente isso porque o seu sistema nervoso autônomo está preservado. O problema é o paciente com lesão medular, principalmente do tipo completa, que isso não acontece. E aí, esse paciente, vai enchendo a bexiga dele. É muito interessante quando a gente está atendendo um paciente, e por isso que eu já falo, gente, antes de atender o paciente, vocês vão pegar ele ali na recepção e levar para o tablado, fala assim, viu, você foi no banheiro, esvaziou a bexiga, por quê? Porque às vezes o paciente vai enchendo tanto a bexiga e ele não sente, e o que acontece? Aumenta o tônus. Você está lá fazendo uma adequação de tônus e de repente começa a aumentar o tônus, tá? E aí, o que pode gerar todos esses tipos aqui? O paciente pode apresentar infecção de trato urinário. A longo prazo, o paciente pode desenvolver cálculos vesicais. O paciente pode ter refluxo vésico-uretral. E isso é muito traumático para o paciente, porque às vezes ele está lá no tablado e começa a voltar a urina, escorre, e aí o paciente pode ficar sem graça, com vergonha. Se isso persistir, o paciente pode ter o que nós chamamos de hidronefrose, ou seja, uma degeneração em termos pelo acúmulo de líquido em termos renais. O paciente pode ter fístulas, tá? Então, gente, olha só. Aqui eu deixo para vocês, então, todo o mecanismo que envolve o parasimpático e o simpático, tá bom? Então, no parasimpático, é mandado uma via motora lá para o parasimpático, que ajuda na contração vesical, só que para contrair vesical, a bexiga tem que ter um relaxamento do simpático, e isso tudo está modulado pela medula, pelo tronco encefálico. Tá? No paciente com lesão medular, eu não tenho acometimento de tronco encefálico, mas eu tenho acometimento da medula. Vamos jogar esse mesmo raciocínio para o AVE? No paciente com AVE, que tem acometimento de tronco encefálico, também pode desenvolver alguma alteração vesical, mas aí é por esse controle aqui, tá? Aqui eu deixo bonitinho para vocês os principais tipos de bexiga que podem ocasionar, que o paciente com lesão medular podem apresentar, tá bom? Aí depois é só vocês lerem essa parte aqui. Eu não vou entrar em tão específico, porque isso é mais um conteúdo da parte de ginecologia, que vocês acabam vendo algumas questões da uro também, tá? Mas aí qualquer dúvida depois é só me perguntar. Em relação ao intestino que vocês falaram, o paciente com lesão medular, o que vocês acham que é mais comum? Ele ter obstipação intestinal, intestino preso, ou intestino bem soltinho? O que vocês acham? Eu acho que preso. Preso. Por que você acha isso? Eu acho que faz mais sentido, prof. Não sei exatamente porque na minha cabeça. Então, eu vou fazer isso fazer mais sentido para você, para todos os colegas. Bom, gente, imagina o seguinte, que vocês comeram uma feijoada ontem, tá bom? Maravilhosa, nossa, delícia. Só que aí vocês não vão poder caminhar o dia todo, tá? Daí vocês comeram uma feijoada. Vai analisando a cena, tá?
Enfim, né? Feijoada, uma comida forte, feijão, né? Tem todo o processo de fermentação no intestino de vocês e ontem, por algum motivo, vocês não puderam sair da cama de vocês, tá? Tem gente que vai falar assim, prof, eu vou ter uma dor de barriga. Tá, pode ser. Mas a maioria de vocês, pela falta de mobilidade, vai causar uma alteração no processo da digestão, tá, gente? Aí joga esse mesmo raciocínio para o paciente com lesão medular. Que por mais que ele tenha uma alimentação balanceada, que infelizmente não é o caso, ele vai ter uma alteração nessa motilidade intestinal só pelo fato dele ficar mais sentado na cadeira de rodas ou deitado na cama. E isso vai gerar a frequência de intestino preso, de obstipação intestinal, é maior do que no intestino solto. Existem pacientes que têm um intestino assim totalmente desregulado, tendendo mais para diarreia, né, para o intestino solto? Sim, pessoal. A gente às vezes a gente acaba falando mais da bexiga neurogênica, mas o paciente com lesão medular, ele também tem o que nós chamamos de intestino neurogênico. Ele tem perda de controle do esfíncter, tanto para o esfíncter ficar sempre fechado, e aí ele precisa fazer uso de laxantes, em casos extremos até lavagem, como também o intestino, o esfíncter mais liberado, mas a tendência é esse esfíncter sempre estar mais fechado. E o paciente vai desenvolver incontinência fecal, ele muitas vezes tem a perda do desejo de evacuar, diminui a complacência abdominal, então imagina, pessoal, diminui a motilidade intestinal. Vamos somar isso? Quando você está assim, 3, 4 dias sem ir no banheiro, aí você vai fazer força. Qual que é a musculatura que faz força, gente, para evacuar? Principalmente. Ah, pessoal, é só se imaginar aí. Qual que é a primeira coisa que vocês tentam contrair? Oi? Abdominal. Isso. Agora vamos jogar que o paciente tem preservação abdominal 0, sem inervação desse abdominal. Como que vai ser? E aí soma o intestino neurogênico. E infelizmente nós fisioterapeutas atuamos muito pouco nisso, viu, gente? Aliás, era até um estudo que eu gostaria de fazer com alguém. Então, pessoal, essa obstipação intestinal é muito séria. E aí, quais são as complicações? A constipação, esse intestino, esse abdômen está distendido, gera um desconforto abdominal, e aí nós, lindos, maravilhosos, na nossa sessão de fisioterapia, vamos lá, vamos treinar a mobilidade desse paciente, vamos ensinar ele de decúbito dorsal passar para sentado. Gente, o paciente, muitas vezes ele está sentindo um desconforto abdominal, prof, ele não sente, gente, porque nós estamos falando aqui de inervação autonômica, inervação visceral, que muitas vezes está preservada, então, tomar cuidado. Então, 2 perguntinhas que a gente faz, isso aqui é para qualquer paciente, né? Mas para o paciente com lesão medular, mais ainda. Antes de levar ele para o tablado, para a sessão de fisioterapia, você já foi ao banheiro, já esvaziou a urina? Como é que está o intestino? Tá, gente? Às vezes o paciente, sem querer, ele vai eliminar alguns flatos, ele vai ficar sem graça, porque vem o odor, tudo, tá? Mas a gente tem que agir como se nada tivesse acontecido. Mas tem algumas estratégias que na abordagem da físio eu vou passar para vocês, como as massagens abdominais, orientar esse paciente a consumir, ter uma dieta mais rica em fibras, em líquidos, tá bom? Gente, ó, então até aqui foi disfunção vesical intestinal, mas dentro do quadro clínico autonômico, eu tenho também alterações circulatórias, lesões acima de T6, segmento T6, o paciente pode desenvolver hipertensão arterial, tá? E lesões abaixo de T6, o paciente pode desenvolver hipotensão. Aqui é por
maior acometimento de sistema nervoso autonômico e aqui por menor comprometimento. O paciente vai desenvolver muitas vezes lentificação de fluxo e pode estar sentadinho na cadeira de rodas com baixa mobilidade, não tem um efeito de bombeamento, diminui retorno venoso pela própria condição da imobilidade e aí o paciente pode apresentar edema, PVP, trombose venosa profunda, que vocês falaram. Esse paciente pode apresentar uma hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática aqui, gente, ao pé da letra o paciente levanta, fica em pé e pode desmaiar. Só que esse nosso paciente, muitas vezes, ele não vai levantar e ficar em pé, mas só o fato dele, em decúbito dorsal, sentar, principalmente nas primeiras sessões, ele pode desmaiar. Então, é importante, pessoal, que se ele ficou muito tempo deitado, ou até mesmo se ele passou, por exemplo, um dia deitado, vocês vão, de repente, atender a domicílio, esse paciente chega na maca, cuidado na hora de trabalhar com ele, fazer alguma transferência de decúbito dorsal para sentado, tá bom? Porque o paciente pode desmaiar. Isso já aconteceu com você, prof, de várias vezes, tá? O paciente, então, essa elevação gradual é muito importante. Como que eu faço isso? Sabe a cunha? Vocês podem levantar um pouquinho, colocar no travesseiro. Daqui a pouco, levanta mais um pouquinho, usa um travesseiro e uma cunha, até o paciente sentar. Tem que fazer isso com todo paciente, prof? Não, mas só com aqueles que vocês vejam que ele já está alterando. Você afere PA, veja que está hipertenso ou hipotenso, ele está reclamando que está com dor de cabeça, você vê uma palidez cutânea, tá? Uma palidez facial, cianose das extremidades, tá roxinha as pontinhas dos dedos dele. Então, vocês têm que tomar um pouquinho mais desses cuidados, tá? Então, tem que ter esse feeling, tá? O paciente pode desenvolver crise autonômica hipertensiva, tá? Do tipo disreflexia autonômica. Meu ponto da prova Meu ponto da professora Cibele e do professor Luizinho, quando a gente fez a prova do concurso, foi para falar sobre qual que era a abordagem da fisioterapia no disreflexia autonômica, tá? Logo, logo eu falo para vocês. Vocês sabiam que o paciente com lesão medular pode ir a óbito no seu consultório de fisioterapia? Se ele tivesse problema de disreflexia autonômica e você não souber o que fazer, tá? Na aula de abordagem da fisioterapia nós vamos falar. Mas o que seria isso? Uma alteração brusca de PA, né, para hipertensão quando o paciente muda de decúbito, tá? E o paciente também pode desenvolver desregulação térmica corporal. Tá super quente, aí o paciente chega com blusa no consultório. Ou tá super frio, ele chega com uma manguinha curta. Aí você fala, nossa, você tá passando bem? Ai, tô com muito frio, tô com muito calor. Pode acontecer. Geralmente, gente, essa desregulação térmica, até nos primeiros 6 meses pós-lesão, é normal, entre aspas, mas é esperado, por causa que o sistema nervoso autonômico, ele está se regulando. Mas se passar disso, tá? Tem que caminhar para o médico para fazer ajustes. Vocês falaram da disfunção sexual, né, gente? A disfunção sexual faz parte do quadro clínico autonômico. Mulheres com lesão medular podem engravidar perfeitamente. Entretanto, a gestação inspira mais cuidados. Na mulher, do ponto de vista assim, genital, sexual, a fertilidade e a ovulação está preservada, então ela pode ser mamãe. A lubrificação vaginal, ela tende a diminuir um pouco, então às vezes no ato sexual ela vai estar mais seca e aí pode até causar alguma lesão, então é muito importante fazer essa orientação, prof, mas aí não é o GO, não é o ginecologista. Só que, pessoal, essas questões, às vezes as mulheres vêm conversar com a gente, tá? Principalmente se for um estagiário, uma menina que for atender, tá? Uma fisioterapeuta. E aí essas questões, eles se abrem mais com a gente, tá? Então, é interessante a gente ter uma noção geral para orientar. E às vezes você até conversa com um parceiro, um namorado, um marido
da sua paciente para explicar, tá? Certas condições. No homem, é muito comum numa lesão incompleta, ter disfunção erétil e de ejaculação. E muitos, assim, até se revoltam um pouco, porque, querendo ou não, acaba mexendo, né, com a masculinidade desse homem. E eu tenho uma história bem engraçada para contar para vocês, mas eu conto quando a gente retornar presencial, porque eu tenho vergonha de falar e ficar filmando. Mas eu já tive, assim, pacientes que marcaram sessões para adequação de tônus, que a adequação de tônus ajudava eles no ato sexual. Mas um dia eu conto essa história para vocês, tá, gente? Coisas que eu nem imaginava, e você vai aprendendo muito com os seus pacientes. Mas isso é uma história para a gente contar no intervalo de uma aula presencial. E quais seriam as principais complicações, gente, das disfunções sexuais? Sobretudo psicológicas, né? Então, é aquele homem que, por ele apresentar uma disfunção erétil, que tem tratamento, ou de ejaculação, às vezes ele está numa idade que ele queria ser pai, aí ele se sente menos homem, infelizmente tem isso pode ter uma repercussão psicológica. A mulher, no caso, se ela tiver uma lesão medular, ela tem vergonha de falar para o namorado ou para o marido que o ato sexual, a penetração, causa uma lesão, porque ela não sente, gente. E aí ela já é ressecada. Então, pode causar uma lesão. Então, e eu tive uma paciente uma vez que ela chegou numa semana e eu vi que a calça dela, próxima à região genital, estava com sangue. E aí eu falei, olha, você tá naqueles dias, né, na menstruação? Aí eu coloquei um lençolzinho e atendi ela. Aí ela falou que ela estava menstruada. Na outra semana, ela volta com uma outra calça e tava, né, com esse rombo, né? As meninas sabem bem o que eu tô falando, né? Quando acontece esses acidentes. E aí tava sangue, né? E bastante, né? Eu falei assim, olha, nossa, mais de uma semana menstruada, e a gente sabe que após a lesão medular, até 3 meses após a lesão, alteração no fluxo menstrual, pode haver uma alteração no fluxo menstrual. Tem mulheres que até 6 meses após a lesão fica como se estivesse na menopausa, sabe? Gera um quadro de amenorreia, que ela fica até 6 meses sem menstruar. Mas essa minha paciente fazia muito tempo que ela já tinha, tipo, acho que na época eram uns 3, 4 anos. Eu achei estranho, eu falei, olha, é interessante você ir num ginecologista, porque o teu fluxo deve estar alterado, né? Tudo. Na terceira semana, ela não falou nada, ela já ficou meio desconfortável. Na terceira semana, ela vem com a mancha de sangue. Aí, né, eu chamei ela numa sala, tudo, falei, olha, o que está acontecendo, né? E aí ela falava que ela tinha relação com o namorado dela, tudo, antes da sessão, tá, não sei o quê. Ela tomava banho, mas depois ficava sangrando, né? Só que ela não sentia, gente, era uma lesão completa, ela não sentia. E aí ela falou assim, olha, eu sei que eu sou muito seca. Aí eu fui explicar tudo para ela. E estava causando uma lesão. Agora, gente, imagina, a paciente não sente, já tem ressecamento pela lesão. Aí o ato, a penetração, daí você pode até sugerir para usar um lubrificante, mas é interessante passar para o ginecologista e vai fazendo lesão ali. É uma área que está sujeita à infecção, né? Então, a gente precisa ter esse feeling. E, às vezes, não é que a nossa função, mas acaba ficando isso para nós, porque ela, às vezes, tem vergonha de falar com o médico dela ou com outra pessoa, tá? Então, é bem interessante ter essa abertura, tá? E o quadro clínico psicológico, como vocês falaram, o paciente pode ter ansiedade, depressão, mas o paciente pode ter transtorno emocional, dificuldades de autoaceitação, diminuição da autoestima, isolamento social. Essa figura aqui é de uns pintores com as mãos e os pés, é um grupo lá de Pernambuco, e esse aqui é um paciente com lesão medular, peguei da internet, que ele faz essas pinturas. Gente, olha só que perfeição, pessoal. Eu, com as 2 mãos, nunca vou ser capaz de fazer uma coisa nem parecida. E olha só, ele pintando, ele faz todo um... tá? Então, assim,
O que eu falo para vocês, é claro que nós não somos psicólogos, mas como a gente convive com esse paciente, nós temos que dar esse suporte. Porém, desconfiem sempre daquele paciente que, tipo, recente após a lesão, tá super bem, nossa, eu vou aceitar, porque não sei o quê. Ou então, aquele paciente que muitos anos após a lesão é revoltado. Aquele paciente que chega para você nos primeiros meses pós-lesão, querendo quebrar tudo, às vezes até te xingando, às vezes tipo ele vai na fisioterapia obrigado pelo pai, a mãe, a esposa, enfim, e ele fala para você, esse paciente, eu estou super tranquila, se é nos primeiros meses de lesão. Por quê, pessoal? Faz parte, tá? Um dia ele era super bem, ele andava, fazia tudo, e no outro dia ele está na cadeira de rodas. Se coloca no lugar desse paciente. Agora, aquele paciente que do nada, depois de anos de lesão, se revolta, tá? Então, peraí, tem alguma coisa. Por isso que é muito importante a gente sempre ter esse acompanhamento com o psicólogo. Ali na clínica escola, nós temos esse apoio do psicólogo, nós podemos encaminhar, né? Fala com o seu supervisor, encaminha. E quando vocês forem atender, depois de formados, se tiver alguma parceria com algum psicólogo, ou de repente reunir todos os pacientes com lesão medular que você atende, convidar um psicólogo para vir dar uma palestra. Hoje em dia, gente, com vídeos, com YouTube, tá muito fácil, né? As pessoas buscam mais, mas é importante ter esse feeling, tá? Porque nós acabamos acompanhando mais esse paciente que os outros profissionais. E aí as complicações, depressão, o paciente pode ter fobia, alterações comportamentais, o paciente começa a faltar na fisioterapia, alguns até desistem do tratamento, e infelizmente a gente não pode fechar os olhos, tem casos de suicídio. Eu tive um paciente que eu peguei ele no momento de revolta, e ele teve uma revolta, ele era aquele paciente assim, super bem, obrigada, jovem. Gente, ele sofreu um trauma, ele tinha passado na medicina, e lá na UEL, e ele sofreu um trauma num churrasco, assim, de calouros. Tá? Jogaram ele na piscina, ele bateu a cabeça na escadinha, naquelas escadinhas de metal que tem nas bordas da piscina, e aí ele fez uma lesão C5, C6, tá? E aí o que aconteceu? No começo, tudo bem, obrigada, não sei o quê, e aí uns 5 anos depois, surtou. O menino surtou, não queria mais nada, não vou melhorar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E um dia ele chegou para mim e falou assim, a minha grande decepção é, primeiro, não ter como pegar o revólver do meu pai e não ter força para atirar. E a minha segunda decepção é que eu não sou homem suficiente para ter coragem de fazer isso. Imagina você ouvir uma coisa dessa de um paciente, né? Então mas isso acontece, tá, gente? Então a gente sempre tem que ter. Por isso que não é só tratar o paciente, tá? É tratar a família, tá ali, ó, interessante ir para um psicólogo, conversar, tudo, tá, gente? Porque a gente acaba participando muito, tá? Então, meus queridos, para a gente finalizar aquelas palavrinhas que nós trabalhamos lá no começo, lesão medular e o fisioterapeuta, né? Tudo a ver. Por quê? É incapacitante, vai causar impacto social e vai gerar um problema de saúde pública. É incapacitante, por quê? Porque diminui mobilidade, diminuição de mobilidade diminui a avidez. Esse paciente, ele se torna muitas vezes dependente de um familiar, de um cuidador. Isso vai causar um impacto social, porque imagina, há uma mudança de papéis. De repente, o esposo, o provedor da casa, de repente ele era o único que trabalhava, e aí ele depende da esposa, ele depende de outra pessoa. Um jovem com um futuro pela frente, que está na faculdade, que está trabalhando, está estudando, de repente ele se vê restrito a uma cadeira de rodas. Como que é aceitar essa nova realidade que vocês falaram? Muitos deles, na verdade, a maioria, vai solicitar uma aposentadoria precoce e para o paciente. Mas e o cuidador? Que muitas vezes o cuidador tem que deixar o trabalho para poder cuidar da pessoa.
Então, o impacto, tanto em termos sociais para o paciente, quanto para o cuidador, mas em termos psicológicos, porque a esposa que era esposa vira a cuidadora. Então, isso pode causar vários traumas, tá? E por isso que é um problema de saúde pública. Lesão medular tem que ser encarada dessa forma. Então, eu convido vocês a pensarem nesse quadro clínico, nas complicações, com essa visão também, tá? Aqui eu vou deixar a atividade que vocês vão postar lá no Moodle, tá? Eu coloco aí um quadro, vocês vão escolher dentre os quadros, um quadro clínico que eu coloquei aí, um deles, tá? Então aí já volta nos slides, vai lendo, vai dando uma revisada. Desse quadro clínico, vocês vão citar as complicações decorrentes, uma ou mais, e vocês vão imaginar quais seriam as condutas fisioterapêuticas para amenizar ou tratar o quadro clínico. Eu peço que vocês façam essa atividade, eu deixei um mês, tá? Mas eu peço que vocês façam essa semana, porque é com base nessa atividade que eu vou começar a minha próxima aula de semana que vem, tá? Que a gente vai falar dessas condutas. Aqui eu deixo as referências, e aí eu convido vocês agora a abrirem as câmeras, só para a gente finalizar. A aula foi um pouquinho mais longa hoje, mas às vezes é necessário. Eu estava com saudade de dar aula, eu fico 2 semanas sem dar aula, poxa vida. Pessoal, vamos lá, bem rapidinho. O que nós falamos hoje? Vai lá. Gabriele, começa por você. Gabriele? Sobre lesão medular. Nossa, perfeito, Gabriele. Palmas, isso mesmo, Gabi. Uhul, tá ligada. Que mais, Gabi? Hã? Quadro clínico do paciente. Ana Alice, o que você achou mais interessante nessa aula hoje? Sobre quadro clínico. Vai lá, alguma coisa que você... As complicações que a gente sempre... Com lesão medular, pensa em perda de movimento, perda de sensibilidade, né? Só que tem um quadro todo por trás que é importante, né? O que você, assim, julga que é uma coisa que você nunca imaginou que o paciente com lesão medular pode apresentar? Teve alguma coisa? Acho que não, assim... Esse geral, assim, das complicações sexuais, eu não tinha me atentado tanto. E eu vou te falar uma coisa, nós fisioterapeutas, quando o paciente pergunta essas coisas, gente, porque daí um tempo eles fazem umas perguntas bem cabeludas, que tipo, me deixam muito roxa, entendeu? E aí eu dou risada e começo a conversar com eles, né? Mas tudo bem, mas isso pode acontecer, tá bom? Então vamos estudar. Bruna. Prof, estou interrompendo um pouquinho, eu acho que essa é a parte mais legal da lesão medular. Tipo, a parte da ginecologia e da urologia. Você gosta dessa parte? Mas é porque eu gosto, né, prof? Por isso que eu acho mais legal. Mas é a que mais me chamou a atenção, assim. Vai lá, eu ia chamar a Bruna, mas daqui a pouco eu chamo ela. Vai lá então, Letícia. Me fale mais sobre. Ai, tipo, porque geralmente... Acho que os homens, eles têm mais vergonha de falar sobre isso, de tipo... Porque, querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? E daí, eles não vão falar que, tipo, ai, estou com perda de urina, ai, não estou conseguindo ter uma ereção. Então, acho que isso, na fisioterapia, a gente consegue auxiliar muito eles. E as mulheres, prof, não falam muito disso, né? Mulher, eu acho que é mais reservada. Mas sabe o que eu acho legal? Por exemplo, vou dar uma sugestão. Por que o ano que vem, ou melhor, por que o ano que vocês... Não dá para falar o ano que vem. Mas, enfim, quando vocês voltarem para o estágio, quando vocês estiverem atendendo na neuro, por que não fazer uma palestra para os pacientes sobre disfunções sexuais, abrir para esse tema? Porque, assim, eles não perguntam, mas a gente também não fala, né? Assim...
sabe? Então fica aquela coisa. E aí eles falam assim, mas isso não tem nada a ver com fisioterapia, porque na cabeça deles, eles acham que o quê? Fisioterapia é alongamento, postura. Então, de repente, assim, sabe? Olha, a mulher com lesão medular, dá para falar sobre gestação na lesão medular, que são temas super importantes. Vamos pensar, lesão medular acomete mais o público jovem no primeiro momento, né? Maior incidência. E são pessoas que têm assim, estão na idade fértil, tudo. Então, às vezes é um pouco nossa culpa também, né? Vamos tentar o ano que vem fazer umas palestras, não só sobre isso, mas eu acho importante, porque daí dá para até fazer umas brincadeiras, tudo, que eles vão se soltar um pouquinho mais, né? Muito legal. Muito legal. Obrigada pela participação, Letícia. Bruna, o que você acha, Bruna, que a gente tem que fazer quando o paciente tem uma disreflexia autonômica, do tipo assim, ele está com uma pressão muito alta, da fisioterapia, ele está lá na tua sessão. Primeiro, o que você acha que pode fazer? Como eu disse, primeiro eu entro junto com a Lei. Eu gosto muito sobre tratar tipo, desses assuntos ginecológicos, assim, me chama muita atenção. Sou muito a favor de fazer as palestras, acho bem legal. Então tá bom, já temos um grupinho. É tipo, nesse sentido da pressão, eu não, no momento, assim, tipo, sem eu pensar, eu não sei o que eu faria. Mas, assim, tipo, primeiro dava para começar perguntando, principalmente, porque muita coisa que, igual você falou, a gente esquece de pensar no fisiológico do paciente, a gente só pensa, digamos, nos músculos, na posição, nessas coisas. Mas dava para nós começar, tipo, com o relaxamento da pessoa, assim, tipo, tentar fazer aqueles trabalhos que é um pouco da área da psicologia, mas acho que também nós podemos fazer o esvaziamento, né? Tipo, a desaceleração do corpo, entrar tudo na parte, tipo, fazer uma meditação, digamos assim, com ele no começo. Eu acho que seria bem interessante, para daí propor a atividade para a sessão e para o dia, tipo, por exemplo. Se, por exemplo, igual lá na clínica que nós temos 50 minutos, pegar uns 5, 7 minutinhos para essa desaceleração dele, tipo, fazer trabalhos de respiração, essas coisas, e aí ir fluindo. Olha que interessante, às vezes a gente esquece, né, de trabalhar com o paciente neurológico essa questão de relaxamento. Por que no final de uma sessão, quando eu era supervisora, eu pedia para os meus alunos fazerem isso, independente do quadro clínico do teu paciente. O paciente, você atende um AVE, por exemplo, vocês estão no mesmo grupo. A Mariana está no grupo da Bruna, atende esclerose múltipla. Por que naqueles 10 minutinhos finais todo mundo não combina? Gente, vamos colocar uma música, vamos induzir um relaxamento, vamos trabalhar a respiração? Porque, o paciente vai ter a sensação de pertencimento a um grupo. Vocês vão trazer uma coisa para a terapia que assim o povo não faz. E isso vai agregar muito mais, tá? Então, legal, tá? E também fora que a gente não digamos, o paciente já está passando, digamos, por essa dificuldade, ainda mais se for numa fase inicial. A cabeça dele deve estar, tipo, um turbilhão, tipo, meu Deus, o que vai ser da minha vida daqui para frente? E, às vezes, esses momentos, digamos, de silêncio com nós mesmos ajuda a esclarecer muitas dúvidas que, tipo, digamos, é simples, mas no momento para ele pode estar sendo uma grande coisa que ele está pensando demais. Porque na casa dele, muitas vezes, ele só ouve falar de doença, né? Não tem esse silêncio, tipo, eu comigo mesmo, né? Legal, então, podemos ser os promotores. Muito bem. Gleice está por aí? Oi, prof. Oi, Gleice, tudo bem? Sim, como é que a professora tá? Tudo certo. Gleice, me fala uma coisa. Você já teve alguma oportunidade de atender algum paciente com lesão medular? Ou algum Não. contato? Não. Uhum. Se hoje chegasse um paciente para você com uma úlcera de pressão, grau 1, tá? Assim, do ponto de vista da fisioterapia, para a família e para o paciente, o que você orientaria? Bom, primeiramente ia orientar, fazer a mudança de decúbito, porque quanto mais deixar naquela posição vai ficar pior. Cuidar com lençóis também, ver se o lençol da cama não fica dobrado embaixo do paciente, ou na cadeira de roda também, se tiver alguma coisa que... Porque às vezes eles colocam cobertor, se não tiver dobrado,
Cuidar também o posicionamento se precisar colocar alguma almofada, alguma coisa que seja mais macia para não ficar diretamente o osso Uhum. encostado. Perfeito. Uhum. Por aí. Semana que vem nós vamos estar falando mais de começar o tratamento mesmo. Hoje, bom, essa semana vamos fazer essa atividade no Moodle e eu convido vocês, duas coisas que eu preciso pedir. Eu quero que vocês coloquem para mim, se dividam em 5 grupos, tá? 5 grupos. Que nós vamos montar um trabalho de orientação com cartilhas para depois estar distribuindo para os pacientes. Lembra que eu falei? Nós vamos fazer isso com os pacientes com lesão medular. E nos grupos, dividam-se. A sala de vocês tem quantos alunos? Que agora eu já nem lembro. 40? Eu vou postar depois lá. Mais ou menos isso, Os mesmos grupos. Mandem para mim no meu WhatsApp, tá? Fica um representante de cada grupo. Eu não vou selecionar agora os representantes, porque eu não sei para que grupo vocês vão, tá? Mas manda para mim, até sexta-feira, o nome de vocês por grupos. Eu vou falar quantos que tem lá na sala e vocês se dividam. E aí depois eu vou estar falando com os grupos em particular o que nós vamos fazer, tá bom? Essa atividade vai valer como uma avaliação, tá? Então, esse semestre eu não vou querer mais dar prova para vocês, tá? Daí a gente vai fazer uma coisa, vamos unir o útil ao agradável. Então, depois vocês me passem os nomes. A segunda coisa que eu quero pedir essa semana, como a gente está falando sobre lesão medular, vamos todo mundo aqui imaginar que nós temos uma lesão nível C7, que o último movimento que a gente faz é a extensão de cotovelo bilateral. Eu quero que essa semana vocês tentem fazer alguma atividade do dia a dia de vocês pensando como se vocês fossem um indivíduo com C7. Tá? E aí, depois vocês vão falar para mim na próxima semana o que vocês sentiram, como que foi. Se tiver alguém na casa de vocês, vocês puderem falar assim, ó, se eu quisesse fazer tal atividade e você tivesse que me ajudar, e o último movimento que eu faço é estender os cotovelos, como que você me ajudaria? Interage com alguém da família de vocês, tá? Vocês, paciente e sendo cuidador, tá? Não vamos gerar nenhuma briga familiar, tá bom, gente? Se alguém derrubar alguém da cama aí, tá bom? Tá? Mas, enfim. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês na minha aula, tá? Foi um prazer aí. Toda quarta-feira estou à disposição de vocês, como vocês bem sabem, das 8 até o meio-dia lá, só entrar em contato, tá bom, gente? E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguém tem? Quiser ficar, a gente já esclarece aqui, tá bom? Para os demais, muito obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, prof.